Fala aí, concurseiro, professor Jean Valnei na área. E aí, galera, eu trago aqui para vocês algumas questões de várias bancas da Lei Maria da Penha. Veja, são questões temáticas. O que é que significa isso, professor? A gente vai trabalhar o tema, ou seja, a gente vai trabalhar a lei. Eu vou trazer para vocês o que mais as bancas cobram voltado para a Lei Maria da Penha. Então, a minha ideia aqui é trazer para você que você fique craque, que você fique bem na Lei Maria da Penha. Então, veja, quando alguém chegar a falar alguma coisa relacionada à Lei Maria da Penha, você vai dizer com toda a propriedade que você conhece a lei. Você sabe do que a lei se trata. Beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, eu quero trazer para vocês uma coisa. A Lei Maria da Penha, ela foi uma lei criada lá em 2006, foi uma lei criada após duas tentativas de homicídio, exatamente da dona da lei, né, que é o nome da lei, que é a Maria da Penha. Ela sofreu duas tentativas de homicídio pelo seu ex-companheiro, né, seu ex-marido, que o cara passou mais de 20 anos para ser julgado. E foi aí onde surgiu uma ONG lá no Ceará que levou o caso da Maria da Penha até a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos. Agora veja só que coisa. Precisou um caso chegar lá para ter essa situação da violência doméstica familiar. Então foi aí que a lei foi criada em 2006. Mas eu quero que você entenda uma coisa. O Brasil já tinha assinado um tratado internacional em 2002 de um tratado de contra a violência doméstica e familiar que foi criado em 79. Só que ele só ingressou no direito brasileiro em 2002. Aí você chega para mim e diz assim, professor, por que isso? Pessoal, em 79 a gente vivia uma ditadura militar, pessoal, entenda. E jamais uma ditadura militar ia autorizar que um tratado internacional que trata sobre direitos humanos da mulher, porque muita gente critica os direitos humanos, achando que direitos humanos é só para bandido, mas não é, pessoal. Direitos humanos é para gente. O problema é que o bandido está inserido na nossa sociedade. Não sei se está fazendo sentido para você isso. Então foi aí que surgiu essa questão. Mas só em 2006 que a lei foi criada, que foi a Lei Maria da Penha. Perfeito? Então essa daí é a ideia que eu preciso trazer para vocês antes da gente começar a responder as questões. Beleza? Então vamos seguir. Então vamos lá. Olha aí. Lei Maria da Penha, né? Então Lei 11.340 de 2006. Olha só a primeira questão, ó. Olha lá. Mia, empregada doméstica, aceitou o convite do seu patrão, com quem trabalhava há aproximadamente 10 anos, para prosseguir com a prestação de serviço para a sua família em outro estado, em razão da transferência de local do trabalho do seu empregador. Mesmo longe dos familiares e amigos, Mia aceitou a proposta, diante do aumento salarial, alimentação custeada, local de permanência no interior da residência do empregador. Ele ia morar lá, né? E por ser integrante da família, também tinha toda essa questão. Depois de alguns meses, Mia passou a ser alvo de agressões. Olha só, Mia passou a ser alvo de agressões reiteradas por parte do seu patrão, consistentes em intensas chibatadas, sob o argumento que, por ser mulher, não tinha a capacidade de desenvolver funções mais pesadas de manutenção caseira. Tais condutas, do ponto de vista jurídico-penal, são configuradas no delito de violência doméstica. Galera, entenda uma coisa, a violência doméstica, ela acontece também nessa relação empregatícia, que seja no âmbito doméstico. Então, se um homem agride, ou uma mulher agride uma mulher, uma empregada doméstica, cabe aí a Lei Maria da Penha. Será inserido a Lei Maria da Penha. Professor, onde é que tem isso? Artigo 5º da lei. O artigo 5º da lei, ela termina trazendo qual é o âmbito de incidência da Lei Maria da Penha. Olha só, acompanha comigo. Olha lá, ó. O artigo 5º da lei, ele traz, ó, para efeitos dessa lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause o quê? Morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral e patrimonial. Onde vai haver essa violência doméstica? Em qual âmbito? No âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente entre pessoas, com ou sem vínculo familiar, tá vendo aí a situação da Mia? Olha aí a situação da Mia, inclusive esporadicamente agregadas. No âmbito da família, compreendido como comunidade formada por indivíduos
que são ou considerados aparentados, unidos por laços naturais por afinidade e por vontade expressa. 3. Em qualquer relação íntima de afeto, o qual o agressor conviva ou já tenha convivido com a ofendida. É aqui aonde entra, pessoal, a situação do ex-namorado, ex-marido. Então é aqui onde vai entrar a situação do ex-namorado e do ex-marido. Cuidado aqui, ó, independente de coabitação, ou seja, não precisa morar na mesma residência. Entenderam, galera? Então, aqui nós vamos... Galera, um trecho que mais cai, o artigo que mais cai no concurso é esse artigo 5º aqui que eu acabei de apresentar para vocês. Beleza? Então vamos lá, vamos seguir. Olha aí, questão 2. A autoridade policial instaurou um inquérito policial em virtude de crime de lesões corporais leves cometidos contra uma mulher no âmbito familiar. O inquérito foi relatado e enviado ao Poder Judiciário. Considerando essa situação hipotética, julgue o item seguinte. Se o município onde se deu a instauração do inquérito não for sede de comarca, ou seja, não tenha justiça, por exemplo, não tenha juiz, o delegado poderá determinar o afastamento do agressor do lar. Galera, essa questão está corretíssima. Essa daqui, galera, foi uma alteração da lei. Teve aí recentemente em 2000, esse ano inclusive, teve aí também junto com 2019, teve aí umas alterações da Lei Maria da Penha com relação a essa situação. Então, olha só, foi o artigo 12C. Acompanha aí comigo na tela. Olha só. Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida, integridade física e psicológica da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado, tá vendo aqui, ó? Imediatamente afastado do lar, domicílio ou do local de convivência com a ofendida. Olha só, galera, foi em 2021, pela autoridade judicial, pelo delegado de polícia, quando no município não for sede de comarca, ou, olha só que legal, galera, pelo próprio policial, quando o município não tiver comarca e não houver delegado disponível. Olha só, galera. Olha só. Então quer dizer que se não tiver comarca, ou seja, não tiver uma vara criminal, uma vara de justiça na cidade, o delegado pode afastar. E se não tiver delegado? O próprio policial. Pessoal, que policial é esse? O policial militar, galera. A polícia militar pode fazer isso. Ou seja, a Lei Maria da Penha se tornou altamente benéfica. Exatamente para tirar o cara de dentro de casa, para o cara não terminar de matar a mulher. Porque essa é a grande questão. Se o cara continuar ali próximo à mulher, o cara mata. Entendeu? Olha, cuidado aqui com esse prazo, viu, pessoal? É o único prazo de 24 horas que a lei traz. É muito comum as bancas trazerem prazos. E o único prazo de 24 horas é esse. Todos os outros, o prazo é de 48 horas. Essa é a dica de ouro que eu trago para vocês. Olha só. Na hipótese do inciso 1 e 2 e 3, que é no caso do delegado e no caso do policial, o juiz será comunicado no prazo de 24 horas, que vai decidir, em igual prazo, sobre a manutenção e revogação da medida aplicada. Sacou? Então, aqui eu tenho um prazo de 24 horas. Continuando. Questão 3. Considerando essa situação hipotética, né, aqui a autoridade policial instaurou um inquérito policial em virtude de crime de lesões corporais leves cometido contra a mulher no âmbito de violência doméstica e familiar. O inquérito foi relatado e enviado ao Poder Judiciário. Considerando essa situação hipotética, julgue o item seguinte. Como se trata de crime de menor potencial ofensivo, o delegado de polícia deveria ter lavrado o termo circunstanciado. Questão errada. Galera, o que é um crime de menor potencial ofensivo? São aqueles crimes com penas menores do que 2 anos, ou seja, até 2 anos. É o que a gente chama de impulso. Só que tem um detalhe. A Lei Maria da Penha, no artigo 41, veda expressamente a utilização desse instituto. Não claramente, mas ela diz que não se aplica a Lei 9.099. E a Lei 9.099, ela traz institutos mais benéficos, que a gente chama no direito de institutos despenalizadores. A Lei 9.099, ela traz essa hipótese que, no caso de o crime ser com pena máxima menor de até 2 anos, por exemplo, a ameaça, a pena é de 6 meses, de 1 mês a 2 anos. Ou, perdão, de 1 mês a 6 meses. Olha só, então nessa situação era para ser lavrado o quê? Um
termo circunstanciado, é o famoso TCO. Mas como envolveu violência doméstica e familiar, não se faz TCO. Tem que ser inquérito policial com prazo para terminar, com prazo para concluir. Após a conclusão, tem que ser encaminhado para o juiz competente. Em regra, é o juiz da vara que trata sobre violência doméstica e familiar. Beleza? Algumas cidades já existem essas varas especializadas. Beleza, galera? Ficou claro? Daqui a pouquinho mais eu trato mais sobre isso, essa questão da Lei 9.099, porque tem aí muitas questões ainda pela frente. Show de bola? Então, vamos seguir. Olha lá. Olha aqui, ó. Artigo 41. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099. Show de bola? Então, vamos lá. Olha a questão 4. Ó. Com base na Lei 11.340, constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, algumas medidas protetivas de urgência, em caso de descumprimento de decisão judicial. As medidas protetivas de urgência será, veja, se o cara pegou, não cumpriu as medidas protetivas de urgência, ele responde por um crime. E esse crime é aplicado uma pena de 3 meses a 2 anos de detenção. Professor, me explique isso. Olha só. O juiz ele vai determinar algumas medidas protetivas. Vai afastar o agressor do lar. O juiz pode determinar que ele fique afastado não sei quantos metros da pessoa. Pode até, inclusive, afastar do convívio com os parentes. Tirar sua arma. Entre várias medidas protetivas. Veja, se o cara descumprir essa medida protetiva, o cara terminava cometendo um crime de desobediência, que é previsto lá no Código Penal. Só que hoje a partir desde 2018, se tem um crime específico, ou seja, é um único crime previsto na Lei Maria da Penha. É o único crime previsto na Lei Maria da Penha, que é esse crime de descumprimento de medida protetiva. Olha só, acompanha comigo ele. Olha aí, ó. Do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. Descumprir decisão judicial que defere medida protetiva de urgência. Pena de detenção de 3 meses a 2 anos. Ou seja, eu tenho aqui o artigo 24, ele foi incluído em 2018, galera. Então, se o cara hoje descumpre uma medida protetiva de urgência, ele vai responder por esse crime do artigo 24A. É o único crime previsto na Lei da Maria da Penha. Aí você chega para mim e diz, professor, como assim é o único crime? Sim, pessoal, é o único crime. A Lei Maria da Penha, até 2018, ela não trouxe nenhum crime. Aí você diz, professor, mas como é que a pessoa responde pela Lei Maria da Penha? Veja, a pessoa não responde só pela Lei Maria da Penha. A pessoa responde pelo Código Penal combinado com a Lei Maria da Penha. Por exemplo, se eu ameaço a minha esposa, eu vou responder pelo crime previsto lá no Código Penal, no âmbito de violência doméstica. Então, vai ser o crime que está previsto no Código Penal, que é a ameaça, junto com a Lei Maria da Penha. Então, eu vou unir esses dois diplomas legais para imputar o crime ao cara. Ou seja, condenar o cara. Então, quando o juiz for condenar, o juiz vai condenar assim. Condena o réu ao crime de ameaça no âmbito da Lei 11.340, ou seja, no âmbito de violência doméstica e familiar. Poxa, professor, legal. É exatamente isso. Beleza, galera? Mais uma coisa que eu trago para vocês. Vamos lá, vamos continuar, mas no decorrer vai ter mais situações aí que eu vou abordar com vocês, que são as curiosidades da Lei Maria da Penha, a gente vai abordando aí. Show de bola? Então vamos com paciência, vamos com calma e vamos vencer. Vamos lá. Olha só. Questão 5. Instrução. A respeito da previsão legal descrita a seguir, responda a questão. A Lei 11.340 e suas alterações, conhecida como Lei Maria da Penha, ao dispor sobre medida protetiva de urgência, descreve, artigo 12c, verificada a existência de risco atual ou iminente à vítima, à vida ou à integridade física da mulher, em situação de violência doméstica e familiar ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lado do domicílio ou do local de convivência com a ofendida. Na hipótese relatada na questão anterior, o juiz será comunicado num prazo máximo de... A gente já viu isso. Veja, galera, a gente tem que entender que quanto mais rápido o juiz for informado, vai ser melhor. Então, aí eu tenho um menor prazo previsto. É o único prazo, guarde isso, é o único prazo de 24 horas previsto na lei.
Todos os outros são de 48 horas. Esse aí, galera, você já responde uma caralhada de questão, só com esse bizu. Então, a questão aqui, eu tenho aqui, ó, a letra D. 24 horas, o juiz vai decidir sobre igual prazo, sobre a manutenção ou revogação da medida aplicada. Show de bola? Vamos seguir. Questão 6. A respeito da previsão legal descrita a seguir, responda a questão. 11.300, a lei 11.340 e alterações, conhecida como Lei Maria da Penha, é a mesma historinha, certo? E verificada a existência de risco atual iminente da vítima ou a integridade física da mulher em situação de violência doméstica ou familiar ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Quando o município não for sede de comarca e também não houver delegado disponível no momento da denúncia, a medida protetiva de urgência será ordenada pelo policial. Ficou fácil, né, galera? Tá vendo como é? Esse é o segredo do estudo para concurso. É a repetição. Repetição. No comecinho da nossa aula, a gente abordou isso. Olha como a questão já ficou mais fácil, porque você já conhece. Por isso, galera, não adianta você querer fazer concurso sem conhecer o assunto. Você precisa conhecer o assunto. Eu vejo muita gente que vai fazer concurso ao léu, o pessoal vai alheio a tudo, sem pegar no livro. Galera, não existe isso. Você precisa conhecer. E perceba que você percebeu agora que se você nunca estudou a Lei Maria da Penha e viu agora aqui, lá no comecinho eu comentei sobre isso e agora apareceu uma questão, não sei se você percebeu isso, o coração fica mais leve. O peso na consciência fica bem tranquilo, porque você percebe que se você estudar, você responde as questões. Então esse é o segredo do concurso público, galera. Entenda isso, beleza? Leve isso para a sua vida. Então vamos lá, vamos continuar. Olha lá, questão 7. Sobre a Lei 11.340, o qual cria os mecanismos para coibir violência doméstica e familiar contra a mulher, assinale a afirmativa correta. Ele quer a correta, certo? Olha lá. O crime de lesão corporal leve praticado contra a mulher no âmbito das relações domésticas e familiares deve ser processado mediante ação pública condicionada à representação. Questão errada. Por que, professor, está errada? Porque o STF decidiu lá em 2014 que é ação pública incondicionada, certo? Então, a lesão corporal, entenda, pessoal, lesão corporal pelo Código Penal, lesão corporal leve pelo Código Penal, realmente é uma ação pública condicionada à representação. Mas se essa mesma lesão corporal for no âmbito de violência doméstica, o STF, lá em fevereiro de 2014, tomou a decisão seguinte, de chegar e dizer assim, não, se é lesão corporal leve, se foi no âmbito de violência doméstica e familiar, vai ser ação pública incondicionada. Aí você chega para mim e diz assim, professor, e por que essa decisão do STF? Deixa eu contar para vocês o porquê dessa decisão. Às vezes a mulher era agredida em casa e chegava à delegacia, o delegado chegava e colocava lá, ação pública condicionada à representação. Ou seja, a mulher tinha que dar autorização para a justiça processar o cara. Tinha que dar autorização para o delegado para instaurar o inquérito policial e, consequentemente, fazer o quê? Instaurar o processo. Por isso que tinha que ter a representação, que era a autorização. Só que essa autorização, ela pode ser retirada. É chamada de retratação. Como era que acontecia antes? A mulher chegava lá, apanhou, se retratava. Olha só, depois apanhava de novo. Aí se retratava, fazia as pazes, se retratava e ficava nessa, me desculpa a palavra, nessa cachorrada. Então, o que é que o STF disse? Para acabar com isso, vamos colocar incondicionada, porque mesmo que a mulher não queira tirar, ela não vai mais poder. Sabe por quê? Porque em muitos casos, a mulher era coagida a retirar. Então, ela, de certa forma, era coagida. De maneira tanto fisicamente como moralmente, porque ela sabia que o cara ia ser preso e, de certa forma, muitas das mulheres não tinham como se manter, o cara ia ser preso e ela ia perder essa questão do cara mantenedor da casa dela. Então, para ela não se ver nessa situação de perigo, ela preferia retirar a representação. E foi aí que o STF bateu o martelo, acho que foi dia 10 de fevereiro de 2014, que disse, não, se foi lesão corporal leve, no âmbito de violência doméstica e familiar, mulher agora não vai mais poder retirar. Por isso que ela é pública incondicionada. Mesmo que a mulher queira retirar, ela não vai ter esse poder.
Show de bola, galera? E isso cai direto. Vocês vão ver a quantidade de questões que fala sobre isso. Vamos lá? Vamos seguir. Olha só. B. Presentes os requisitos, é possível a realização de transação penal nos crimes de que envolve violência doméstica e familiar contra a mulher. Errado, galera. Não se pode ter transação penal, porque isso é um instituto da Lei 9.099. Professor, o que seria essa transação penal? Por exemplo, eu cometi o crime de que a pena máxima seria de até 2 anos. O Ministério Público, no lugar de seguir com o processo, chegava para mim só, bonitão, tu cometesse esse crime aqui. Queres assumir logo? Assume que tu é culpado e eu faço o seguinte, você paga aí uma indenização, você paga não sei quantas cestas básicas e eu arquivo o processo. Ou seja, era uma transação, era um negócio, sacou? E isso era cabível na lei antes. Antes da Lei Maria da Penha, quando a mulher era agredida, era isso que acontecia. O cara pagava cestas básicas e ficava tudo de boa. E a Lei Maria da Penha proibiu que fizesse isso, essa transação penal. Ou seja, a Lei Maria da Penha retirou esses institutos despenalizadores que era previsto no na Lei 8.000 e na Lei 9.099, que também é previsto lá no Código Penal. Ok? Tá fazendo sentido para vocês? Então vamos seguir. Olha lá, letra C. Não é possível a aplicação do princípio da insignificância nos delitos praticados por violência doméstica ou grave ameaça no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher. Questão corretíssima. Não se cabe o princípio da insignificância. Professor, me lembra o que seria esse princípio da insignificância? A lesão jurídica, a lesão ao bem jurídico é tão pequena, tão ínfima, que se torna insignificante. Mas, galera, entenda. Jamais uma violência no âmbito doméstico vai ser insignificante. E foi aí que tomaram a decisão dos tribunais superiores, tomaram a decisão dizendo o seguinte, que não cabe, no âmbito de violência doméstica e familiar, o princípio da insignificância para os crimes praticados. Porque jamais é insignificante uma violência doméstica. Sacou? E logo porque sempre é acompanhado de um tipo de ameaça. É por isso que os tribunais superiores já retiraram essa possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Às vezes o cara só cometia uma via de fato. O que é uma via de fato? Um empurrão. Só empurrava a mulher. Nem sequer ela tinha ferimento, não, só era um empurrão mesmo, que é o que a gente chama de vias de fato. Mesmo no vias de fato, um empurrão não se aplica ao princípio da insignificância. Show de bola? Vamos lá. Então, o que está errado na letra D? O sujeito passivo de violência doméstica, o sujeito passivo é aquele que sofre a ação da violência doméstica, objeto da Lei Maria da Penha, é apenas a mulher. E o sujeito ativo é apenas o homem. Beleza. O sujeito passivo realmente é só a mulher, mas o sujeito ativo pode ser homem ou mulher, viu, pessoal? Peraí, professor, sério isso? Sim. O sujeito ativo pode ser homem ou mulher, ou seja, o cara que vai praticar o crime pode ser homem ou mulher. Mas o sujeito passivo, eu aponto para mim, né? Não, o sujeito passivo só pode ser a mulher, beleza? O sujeito passivo só pode ser a mulher. Então quer dizer que só assim, só para eu entender, professor. Então se eu tiver um casal homossexual de 2 mulheres, se um agride a outra, cabe Lei Maria da Penha? Cabe. E se for 2 homens, professor? Se for 2 homens homossexual casados, cabe Lei Maria da Penha? Os tribunais já disseram que não cabe. Apesar de já ter tido decisões de tribunais estaduais, hoje, para a jurisprudência dos tribunais superiores, não cabe para os homossexuais masculinos. Show de bola? Vamos seguir. O descumprimento de medida protetiva de urgência configura crime de desobediência. Errado, não é? A gente acabou de ver que não é mais desobediência, é o crime previsto no artigo 24A. Não é mais desobediência. Show de bola? Vamos seguir. Questão 8. A Lei Maria da Penha se tornou um importante mecanismo contra a violência doméstica e familiar contra a mulher, em conformidade com o disposto na Constituição Federal e nos tratados internacionais ratificados pelo Estado brasileiro. Os tribunais superiores já se manifestaram várias vezes sobre importantes teses jurídicas a respeito da Lei Maria da Penha, corretíssimo, que estão listadas nas alternativas a seguir, à exceção de uma. Ou seja, o que é que a questão está dizendo? Que nas alternativas já foram decisões dos tribunais superiores, só que teve uma que não foi decisão dos tribunais superiores. Vamos localizá-la? Olha só.
Para a configuração de violência doméstica familiar no artigo 5º, não existe coabitação, certo? Já foi decidido isso nos tribunais superiores. A Lei Maria da Penha pode decidir na agressão perpetrada por irmão contra irmã, certíssimo. Já foi decidido isso por tribunais superiores. C. A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam às hipóteses de delitos praticados na Lei Maria da Penha. Exatamente, ó, suspensão condicional do processo e transação penal não se aplica porque são institutos previstos na Lei 9.099. A prática de crime contra a aversão penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Exatamente, teria essa ideia aqui. Aí ele fala, é aplicável o princípio da insignificância nos crimes contra aversões penais praticadas contra a mulher. É aplicável, pessoal? A gente acabou de ver que não. Então, aqui é a letra correta, né? Aqui é a letra correta. Show de bola? Vamos seguir. Olha aí, questão 9. Conforme a Lei Maria da Penha, assinala a alternativa incorreta. Veja, ele quer a incorreta novamente. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independente da pena prevista, não se aplica a lei dos juizados. Exatamente. A ação penal nos crimes de lesão corporal leve, cometidos em detrimento da mulher, no âmbito doméstico e familiar, é pública e incondicionada. Certíssimo. Tá vendo, pessoal? Vocês estão vendo a quantidade de questões, a repetição. Independente da banca, elas sempre focam naquilo. Por isso que eu fiz questão de trazer várias bancas para mostrar para vocês que elas sempre cobram a mesma coisa, sempre abordam o mesmo assunto. Então, você não vai, eu garanto a vocês, se surgir uma questão de Lei Maria da Penha, de certeza, com a minha palavra, que você não vai mais errar questões voltadas para a Lei Maria da Penha. Vocês vão ver. Depois vocês vão ver. Depois eu quero o feedback. Fez um concurso, acertou uma questão da Lei Maria da Penha, me procura e diga, ó, pessoal, bem que você falou que eu nunca mais ia errar uma questão da Lei Maria da Penha. E eu prometo a vocês isso. Vamos lá? Vamos seguir? Olha só. É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, das penas de cesta básica. Exatamente, a gente acabou de falar isso. Por isso que está correto. D. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida, do que trata essa lei, só será admitida a renúncia à representação, ou seja, a desistência da representação perante o juiz em uma audiência especialmente designada com tal finalidade antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. Ok, pessoal. Professor, como assim? Veja, se a mulher tem certo, se o crime foi de ação pública condicionada à representação, a mulher ela tem o direito de se retratar, ou seja, desistir. Ela pode. Só que para ela desistir, ela vai ter que ir para uma audiência com o juiz, com o Ministério Público, e lá na frente dos dois vai ter que dizer que não quer mais prosseguir. Ela é uma audiência prevista lá no artigo 16 da lei. Então, ela tem que ir para essa audiência. E lá na audiência ela vai ter que dizer que não quer mais prosseguir. Ok, pessoal? Então, essa é a previsão da lei. Até para saber se o juiz... Até para o juiz e o Ministério Público olhar e dizer assim, pô, eu acho que eu tô achando que ela está sendo coagida, ela está sendo ameaçada. Entendeu? Então, por isso que ela quer o juiz e o promotor quer ali, ó, o face to face, né? O cara a cara. Então, essa é a ideia. Vamos lá? Então, todas estão corretas, a única que vai estar errada é essa. Ó. A ofendida é facultada a opção de propor ação de divórcio. Ação de divórcio. Partilha de bens ao juizado de violência doméstica. Errado. A partilha de bens não pode ser dentro da violência doméstica familiar, lá no juizado. A mulher violentada, ela pode solicitar o divórcio, mas a partilha de bem não pode ser no juizado de violência doméstica familiar, não. Tem que ser na vara de família. Professor, onde é que está isso? Acompanha aí, ó. Olha aí. A ofendida tem a opção de propor a ação de divórcio ou de dissolução de união estável no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Exclui da competência dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher a pretensão relacionada à partilha de bens. A partilha de bens. Então, não cabe partilha de bens no âmbito de violência doméstica e familiar. Não cabe partilha de bens. Isso é muito comum nas questões aí, a banca tentar induzir o cara ao erro que cabe partilha de bens. Não, só o divórcio pode ser proposto.
Show de bola, galera? Então, daqui a pouco voltamos. Tamo junto. Valeu.